vereador Idelmino, o vereador Luiz Eduardo pediu que justificasse a ausência dele e também o vereador João de Josino. Está em discussão e votação a ata da 35ª reunião ordinária. Os vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Boa noite, senhor secretário, vereador Helder Evangelista. Hoje também temos a ausência do vereador Meio Quilo, Carlitos Alves, por uma questão de saúde. Quero pedir, então, ao vereador Sávio José que possa ocupar a mesa diretora conosco. Vereador Helder fará, então, a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus nobres colegas, ao público presente e aos que nos assistem e nos ouvem. Ativarte, Associação de Artesãos de Viçosa. A Ativarte tem a honra de convidar para a comemoração de seus 2 anos de funcionamento em sede própria e para a abertura oficial de seu novo espaço, nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2015, às 18 horas. Sua presença é muito importante para a nossa associação. Será na rua Virgílio Val, número 39, no centro de Viçosa. Ofício 1587/2015, Gabinete Prefeitura Municipal de Viçosa. Senhora Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, informamos a Vossa Excelência que o Executivo Municipal encaminhou minuta do projeto de lei que cria o cargo de diretor nutricional e 3 cargos efetivos de nutricionista no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, como forma de dirimir as faltas destes profissionais existentes no setor da merenda escolar. A iniciativa do prefeito municipal é no sentido de viabilizar com urgência a contratação deste profissional que dirigirá o órgão e os demais que futuramente comporão a equipe nutricional da merenda escolar por meio de concurso público, daí a necessidade de sua tramitação em regime de urgência. Salientamos a urgência da medida e o voto favorável dos senhores vereadores no sentido de viabilizar a proposta. Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, solicitamos que seja lida a presente correspondência na próxima reunião desta Casa e o encaminhamento de cópia aos distintos membros da Comissão de Educação. Cordialmente, Luciano Piovesan Leme, secretário municipal de governo. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Viçosa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, convida Vossa Excelência para a reunião especial requerida pelo deputado Paulo Lamac, em homenagem ao Colégio de Aplicação, CAP Colune, pelos 50 anos de sua fundação. Será no dia 6 de novembro de 2015, às 20 horas, no plenário Juscelino Kubitschek, na rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Antônio, BH. Informação do Departamento de Turismo. O Ministério da Cultura e Fundação SOS Mata Atlântica convidam para a solenidade de abertura do projeto A Mata Atlântica é Aqui. Será na Praça Silviano Brandão, no centro de Viçosa, no dia 4 de novembro de 2015, às 9 horas. Obrigada, senhor secretário. Vereador Sávio José, gostaria de pedir ao senhor que pudesse representar a presidência da Casa no evento dos 50 anos no Colune, que será a sessão especial na Assembleia Legislativa. O senhor secretário fará agora a leitura das proposições avulsas.
Indicação número 588 do vereador João Januário. Seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Antônio Amaral e rua José Milton Amaral, no bairro Barrinha. Indicação 589 do mesmo vereador. Seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Violeta Souza Carmo e da rua Joaquim Policarpo, no bairro Santo Antônio. Do mesmo vereador, indicação 590, seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Três Poderes e da rua Goiânia, no bairro de Fátima. Indicação 591 do vereador João Januário, seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Santo André e rua São Judas Tadeu, no bairro Amoras. Indicação 592 do vereador João Januário, seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Abdo Zaran, no bairro Bom Jesus. Indicação número 600 do vereador Helder Evangelista, seja feita a instalação de um braço de iluminação em um poste que se encontra entre a rua São José e a rua Ana Cardoso Machado, no centro. Indicação 601, Comissão de Finanças. Seja encaminhada a essa casa o índice de percentual das despesas com pessoal até o mês de outubro do corrente ano. Indicação 602 do vereador Ridelmino Ronivon. Seja feita transferência da estrutura da Biblioteca Municipal do Colégio de Viçosa de volta para a Estação Cultural Hervé Cordovil. Indicação 603 do vereador Lidson Lenner. Seja providenciado a troca de lâmpadas queimadas das luminárias defeituosas da rua Arthur Bernardes, Calçadão. Indicação 604 da vereadora Maria Heloísa. Seja providenciada a colocação de um contêiner de lixo no córrego do Engenho, zona rural de Viçosa. Indicação 605 da vereadora Maria Heloísa. Seja providenciada a pavimentação asfáltica, realize a capina e execute a operação tapa-buracos na rua Geraldo Calixto, no bairro de Fátima. Indicação 606 da mesma vereadora, que seja providenciada a pavimentação asfáltica e a capina das seguintes vias do bairro de Fátima: Rua Vinícius de Moraes, Rua Goiânia e Avenida Brasília. Indicação 607 do vereador Lidson Lenner. Seja providenciada a troca de lâmpadas queimada e do globo de iluminação que enche de tanque de água em períodos chuvosos, cujo poste de iluminação fica localizado na rua Tenente Kimmel com a rua Doutor Brito, centro. Requerimento 048 da vereadora Marilange Santana e o vereador Lidson Lenner. Seja realizada sessão solene com data a ser definida em comemoração aos 10 anos de fundação da Matriz São João Batista. Requerimento 049 da vereadora Marilange Santana. Seja realizada sessão solene com data a ser definida em comemoração aos 40 anos de fundação da Matriz Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Obrigada, senhor secretário, que fará a leitura aos seguintes projetos. Substitutivo número 001 ao projeto de lei número 083 de 2015, normas de controle de desperdício de água, dos vereadores Lidson Lenner Ferreira e Helder Evangelista. Dispõe sobre normas de controle de desperdício de água, revoga as leis municipais número 1440 e 2475 de 2015 e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de lei número 080 de 2015 do senhor Prefeito Municipal. Altera as tabelas constantes dos anexos 4 e 6 da Lei número 2.458 de 2015 e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Só desculpa aqui que eu vou ter que fazer uma correção, tá? Que eu troquei alguma coisa aqui. Vou ler o projeto de lei número 080 de novo, senhora presidente. Que é do senhor prefeito municipal, que altera as tabelas constantes do anexo 4 e 6 da Lei 2.458 de 2015 e da outras providências. As comissões Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento resolvem submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 082 de 2015, dos vereadores Lidson Lene Ferreira e Marcos Nunes Coelho Júnior. A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Emendas modificativas número 001, 002, 003 ao projeto de lei número 082 de 2015, dos vereadores Lidson Lene e Marcos Nunes. A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de lei número 082 de 2015 do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de lei número 084 de 2015 do senhor prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento resolvem submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de lei número 085 de 2015 dos vereadores Marcos Nunes Coelho e Sávio José do Carmo Silva. Dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial, cria o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. As comissões de Constituição, Justiça e Direitos Humanos resolvem submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de resolução número 019/2015 da mesa diretora altera a resolução número 015/2009. A Comissão de Constituição e Justiça resolve submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu só queria esclarecer que nós fizemos uma pauta provisória na parte da manhã de hoje, em função do feriado, do ponto facultativo de sexta e também do feriado de ontem. As comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação trabalharam na manhã e na tarde de hoje. Então, entrou, quero aqui agradecer ao vereador Sávio José, o vereador Lidson Lene, o vereador Marcos Nunes, o vereador Alexandre Valente, que se envolveram no dia de hoje nos projetos, para que a gente pudesse trazer para a leitura. É importante deixar claro que alguns projetos já foram pedidos em regime de urgência na semana passada. E nós definimos por não fazer extraordinária fora do expediente da terça. Então, hoje, nós vamos ter a reunião ordinária e depois nós faremos as reuniões extraordinárias para os projetos que foram pedidos em caráter de urgência pelo Executivo Municipal. Deixando claro também que essa casa e os vereadores não recebem nenhuma remuneração a mais pelas reuniões extraordinárias. Nós só recebemos pelas reuniões ordinárias. Então, as reuniões extraordinárias que serão feitas, provavelmente, depois das 22 horas, essas sim são reuniões que serão feitas para resolver uma situação emergencial do Executivo. Eu quero só pedir, antes de darmos início à segunda parte, à reunião, eu queria que vocês projetassem para mim
a documentação. Mônica, faça favor de entregar para mim os vereadores, projetar para mim a questão do CAGEG. A importância de dar publicidade a esse documento hoje é até pelas discussões feitas na semana passada e também pelo trabalho que essa Casa Legislativa fez em consonância com o Executivo, junto à Receita Federal, para a regularização do CAGEG. Então, o que nós estamos apresentando hoje é uma certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federal e à dívida ativa com a União. Então, essa certidão positiva, ela é do CNPJ da Prefeitura. Só que quando nós entramos no CAGEG para resolver a situação, são mais ou menos 15 CNPJs. Um é da Câmara Municipal e outros são de fundos do próprio Executivo. Então, a nossa pendência, né, estava em relação ao INSS e está claro aqui, né, que foi atualizada a prova de inexistência de débito de 3 meses anteriores do ano de 26, o vencimento agora é só em 26/4/2016. Então, até então, e os outros em 31/12, que é, na verdade, a certidão para a educação e saúde é 31/12/2015, e a maioria em 31/12/2016. Então, é importante que a população saiba que tanto essa Casa Legislativa quanto o Executivo não tem nenhuma pendência frente à Receita Federal, e nós, por isso, recebemos, junto ao Executivo, a certidão de registro cadastral de conveniente, e tudo aquilo que nós passamos nesses últimos 15 dias para comprovar a legalidade do que nós estávamos dizendo, de que não existia nenhuma pendência e que era simplesmente um erro da Receita Federal e também do INSS, está aqui comprovado, uma vez que nós, enquanto Câmara Municipal, não pagamos nenhuma multa, não tivemos que fazer nenhum pagamento a mais, seja para o INSS, multas de Receita Federal. A única coisa feita foi reenvio de documentações. Então, quero dar publicidade, quero pedir aqui à imprensa, em nome do Zé Mário Rangel, aqui como parte da imprensa, que dê publicidade, que a população de Viçosa saiba que, como fiscalizadores, estamos aqui também cumprindo o nosso papel e, além disso, buscando parceria, sendo parceiro do Executivo, no sentido de resolver os problemas que possa acarretar qualquer situação de inadimplência ou de possibilidade de recebimento de verba, seja ele do governo federal ou estadual, para os cofres do governo municipal. Nós estamos aqui com uma inscrição da Palavra Livre, por termos feriado esses 2 dias, nós não temos nenhum inscrito para o uso da tribuna pelo cidadão, e nós temos uma homenagem de acordo com o requerimento 041 de 2015. Mas, em relação a isso, os homenageados, que o programa Vitamina, ainda ligaram, porque eles tiveram um atraso. Então, eu vou pedir a esse plenário que a gente dê início à Palavra Livre dos vereadores e, quando eles chegarem, nós, assim, prestamos homenagem. Com a palavra, a presidente Marilana Santana.
Boa noite. Quero cumprimentar aqui os vereadores, público presente, também quem nos assiste, cumprimentar o secretário de Governo, Luciano Pelvezan, que acompanha também as nossas reuniões nessa Casa Legislativa. Achei importante vir usar essa tribuna hoje por ser a primeira terça-feira de novembro. E, como eu disse em pronunciamentos anteriores nessa tribuna, eu não me colocava preocupada ainda em relação à questão do plano de carreira, uma vez que o Executivo tinha nos pedido aí um prazo até o final de outubro para fazer o envio. Antes mesmo de entrar em contato hoje com o Executivo para fazer a cobrança, chegou um documento me informando, né, que o Executivo está em discussão com o Sinfup. Eles têm uma reunião marcada e confirmada para o Sinfup no dia 12 de novembro. Nessa reunião do Sinfup, eles vão terminar de fechar e apresentar o impacto financeiro para fazer o envio para essa casa do plano de carreira. Em relação ao Sindiúti, as discussões estão mais avançadas, uma vez que essa foi uma discussão mais latente, o Sindiúti se mostrou mais presente junto ao Executivo para a resolução e discussão do plano de carreira. Então, da mesma forma que por muitas vezes eu cheguei nessa tribuna e coloquei a situação de esperar o plano de carreira no último dia de outubro, também estou aqui, uma vez que o Executivo se preocupou em mandar um documento oficial justificando até o próprio atraso do Sinfup nessa discussão. Então, fica aqui o meu desejo que o Sinfup possa se debruçar junto ao Executivo para que nós possamos receber aqui, então, ainda na primeira quinzena de novembro ou na segunda, o plano de carreira. Né? Eu acho que essa é uma espera que não é só minha, é uma espera da Casa Legislativa, mas é algo que eu trouxe como demanda quando me elegi como vereadora. Então, fica aqui, né, a certeza de que eu estarei aguardando para que possa chegar. Também posso dizer para vocês que eu sou de 94, sou do concurso de 94, não me lembro, em momento algum, da educação ter uma nutricionista efetiva da educação. E acho que essa legalização, ela se dá com o passar do tempo. Né? Então, as cobranças aqui feitas, mas principalmente a visibilidade e a visão do Executivo, junto aí a Melide como secretária, o próprio Luciano Pelvezan como secretário de Governo e o prefeito municipal, entenderam dessa necessidade. O projeto já chegou nessa casa, eu já coloquei o projeto nas mãos da Clarice para discutir, porque veio já com impacto financeiro para uma diretoria nutricional e 3 nutricionistas. Então, fica aqui todo o meu respeito a esse momento e a certeza de que é mais um passo no avanço da educação municipal. Então, quero aqui parabenizar o Executivo pela iniciativa e pedir aqui à Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Justiça e Redação que possa agilizar esse projeto para que a gente possa ainda tentar fazer uma extraordinária essa semana para que se torne fato, depois de tantos anos, né, a questão de termos nutricionistas na Secretaria de Educação. Então, fica aqui a nossa certeza de que a educação municipal anda com o vigor e os olhos do prefeito, que também tem uma mãe que é educadora. Então, fica aqui todo o meu respeito a isso e dizer que estarei às ordens a convocar reunião extraordinária para votarmos o projeto, uma vez que a educação precisa, sim, dessas nutricionistas. Obrigada e boa noite.
Senhor vereador, eu já peço, então, a minha reinscrição. Para o uso da tribuna, vereador Geraldinho. Vereador, eu quero pedir ao senhor, logo depois, vereador, só antes da fala do senhor, só para o vereador Helder poder fazer uma justificativa aqui da mesa mesmo. Bem, eu só queria justificar aqui, porque houve um erro de agendamento pela Secretaria em comemoração, a homenagem e comemoração aos 10 anos do programa Vitamina. Então, solicitar, senhor presidente, que fosse transferido para a semana que vem, devido a esse entrave que houve aí, tá? E que como houve esse problema aí, não deu para poder fazermos aí a homenagem hoje. Tá certo, então fica adiado para terça-feira, dia 10, a homenagem do programa Vitamina. Pois não, vereador? Muito obrigado. Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras. Boa noite aqui o público presente. Boa noite a quem nos assiste em casa, pela TV Viçosa, Rádio Universitária FM. Boa noite, cumprimentar aqui o vereador Edelmino, presidente da Comissão de Educação. Esse tema foi muito debatido pelo senhor e trago aqui em palavras curtas e grossas às vezes, e a necessidade nutricionista para atender a Secretaria de Educação foi até alvo do Ministério Público, né? Então, garanto eu que passaria algum tempo até que o Executivo tomasse alguma decisão. Bem, na quarta ou quinta-feira passada, eu acho que eu perdi umas 6 horas da minha vida assistindo o relatório da CPI, o relatório final da CPI da Petrobras. Foi até quase 3 horas da manhã e eu lá, ansioso para ver se tinha ou tivesse algum relatório que satisfazesse a sociedade brasileira. Mas eu via com maus olhos, né, sempre esse plenário, e vi lá o presidente relator do PMDB, o subrelator, o presidente do PMDB, o relator do PT e o subrelator do PSDB. Um não viu nada, o outro não sabe nada e o outro nem estava ali, nem estava lá. Então, infelizmente, é um jogo, o Brasil passa um sufoco que é visível por todos nós, e a política, às vezes, Bibi, ela, além dessa crise financeira que muitos falam, a maior das crises é a crise da ética, é a crise da vaidade, é a crise do autoritarismo, é a crise moral que muitas vezes passa. Mas ainda lá no fundo do túnel tem uma esperança, que da mesma forma que eu trouxe aqui um debate sobre a escola, a creche, né, lá de Nova Viçosa, na semana passada eu tive a oportunidade, se a secretaria puder mostrar a foto, eu estive na Secretaria de Estado de Educação. E lá estive com o secretário de governo, o subsecretário, e ele pôde firmar e dar continuidade a 2 obras que está no município desde 2013. Uma das obras vai atender a escola Raul de Leone, o valor de 320 mil, e outra escola Santa Rita, no valor de 160 mil. Acredite, senhores e senhoras que nos assistem em casa, que essas 2 obras, mesmo com esses valores, nenhuma empresa quis fazer as obras. É a mesma coisa, Luciano Piovesan, o que aconteceu com as farmácias de Minas. O município teve que colocar um dinheiro a mais, né, para que essa especulação imobiliária que existe somente em Viçosa, Luciano, das 600 obras que existem, que vão atender essas 2 escolas, só Viçosa foi lá para pedir um aditamento na planilha orçamentária.
Mas o que o secretário disse? Não podemos fazer nada. É esse o valor. Tem que trabalhar dentro do valor que existe na planilha determinado pelo Ministério da Educação. Mas ainda existe uma solução. Mesmo aquelas empresas que fizerem uma dotação for acima do valor estipulado pelo Ministério, eles vão fazer a homologação. Fizeram esse compromisso com a gente, fizeram compromisso com Viçosa, e eu tinha a foto, né? A foto está lá. Eu agradeço a presença da vice-diretora, a Ana, que representou a escola Raul de Leone, e do Wanderson, da escola Santa Rita. E tivemos essa promessa, né? Que não seja promessa de político, mas seja uma promessa de trabalho, que essas duas escolas possam usufruir desses 2 orçamentos que existem para 2 obras que vão atender no nosso município. Mais uma vez, agradeço à Câmara por essa oportunidade e espero que seja da mesma forma que a creche de Nova Viçosa. Eu vou trazer aqui resultado, e esse aí vai ser mais um resultado futuro. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Para uso da tribuna, vereadora Maura Fontinelli. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, público presente, os que assistem por meio de comunicação. Primeiramente, eu queria parabenizar o prefeito, né, que foi 1 ano atrás, o cemitério estava daquela situação, né, aquela sujeira, com muito entulho, sem o contêiner. Queria agradecer também o SAAI, né, pela a colaboração, e porque lá fica nossos entes queridos, e gostaria que continuasse essa limpeza sempre, porque estão de parabéns. Fui parada na rua, o pessoal agradecendo, né, o Ângelo pelo carinho, pela atenção, né, sobre os nossos entes queridos. E o outro que eu queria falar é sobre o asfalto, Operação Asfalto, que foi feito lá na Olívia de Castro e Madre Maria das Neves. Teve uma reunião dia 7/10/2015, às 20 horas, na Igreja de Fátima, convidando todos os moradores da Rua Maria das Neves e Olívia de Castro para passar a situação que ia causar transtorno, que ia causar aos moradores da rua poeira. Por quê? Porque ia arrancar os broquetes, né, porque rebaixou a rua lá, eu não entendo muito, 20 centímetros, e fazer um serviço bem feito, porque não adianta pôr um serviço, passar asfalto por cima do broquete. Então, arrancaram o broquete, afundaram a rua 20 centímetros, como que fala? Aquele negócio de água, como que chama, gente? Me ajuda aí. Aquele negócio que desce a chuva lá, que eu não sei qual que é. As canaletas. Então, estão fazendo tudo direitinho, porque não adianta jogar um dinheiro fora. Porque é igual lá na Bar de Luzes, aquilo ali foi jogar dinheiro fora. Aquilo ali, mudaram ali a calçamento, não fizeram rede de esgoto, com chove, fica aquele transtorno, até hoje, aquele transtorno que o pessoal ali no IDEU, aquele negócio todo. Então, eu queria pedir a compreensão dos moradores da Olívia de Castro, da Madre Maria das Neves, porque realmente não é fácil. A poeirada, se chover vai ter o transtorno, para guardar carro na garagem. Então, assim, tudo para ficar bom, a gente tem que ter luta. Então, assim, o prefeito está querendo fazer um negócio bem feito, para não ter que arrancar, jogar dinheiro público fora. Então, eu gostaria de pedir com carinho a compreensão de todos os moradores. E eu queria falar também sobre o artigo que saiu aqui no jornal. Câmara cedia encontro para aprovação da alimentação adequada nas escolas. O professor Delmino, dia 29, a Câmara ligou para mim para comparecer, né, no encontro que foi, depois ligou que não ia ter o encontro mais. Mas aqui está falando, a Comissão
da Câmara, a Comissão de Educação, que reuniram para fazer o encontro. Eu sou da comissão, não fui convidada. Cebolinha, da comissão, não foi convidado. E isso, para fazer um encontro desse, demora 10 a 15 dias. Como que, senhora presidente, a comissão foi convidada, eu nem Cebolinha não fomos convidadas para fazer o encontro? Porque a comissão é todo mundo, o pessoal da comissão trabalhando. Porque o Cebolinha, perguntei para ele não foi convidada. Então, para fazer o primeiro encontro daquela alimentação sem glúten. Então, eu gostaria de saber isso, porque nem teve, porque foi adiado, porque foi pouco público, não sei o que aconteceu, não sei como que aconteceu, mas eu queria deixar aqui, que aqui no jornal estou falando, a comissão. Eu faço parte da comissão, senhora presidente, e não fui nem o Cebolinha. Então, eu queria saber quem foi convidado, porque o professor Delmino está fazendo esse negócio de alimentação, e eu não fui convidada, nem o Cebolinha. Boa noite, obrigada. Vereadora, primeiro eu quero deixar claro que foi uma ação minha, como vereadora em 2013, o desmembramento da Comissão de Educação para a Comissão de Cultura, exatamente acreditando na importância da Comissão de Educação. Né? Acho que, infelizmente, da mesma forma que a senhora, eu também posso dizer que hoje não faço parte da Comissão de Educação, mas também não entendia que era um evento da Comissão de Educação. Entendia que era um evento do vereador Edelmino. Então, eu só quero pedir ao senhor que tome cuidado, quando o senhor for promover um evento, que o senhor não use o nome da Comissão de Educação se a mesma não for envolvida. Porque, senão, realmente, as pessoas que estão envolvidas na comissão ficam sem saber até como se justificar. O vereador Cebolinha também fez um contato comigo para entender por que não estava tendo o evento, e eu disse para ele, inclusive, que entrasse em contato com o senhor. Então, nós, como vereadores, podemos fazer qualquer ação, mas levar o nosso nome. Quando vocês levarem o nome da comissão, é importante que a comissão se sinta envolvida. E aí eu coloco, da Comissão de Educação, o vereador, professor Edelmino como presidente, mas são 4 membros, 2 efetivos e uma suplência, que é o vereador Sávio José, o vereador Cebolinha e a vereadora Maura Fontinelli. Questão de ordem. Porque várias pessoas me perguntaram na rua sobre isso. Eu fiquei assim, de cara grande, sem saber o que falar. Não, eu entendo. Deu uma entendo. Comissão, então eu queria saber disso, entendeu? Não, eu entendo plenamente, vereadora. Inclusive, já que foi adiado, eu acho que o professor, já que usou o nome da comissão, deve envolver a comissão nos trabalhos. Até porque hoje nós temos uma experiência vivida dentro dessa casa, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Justiça e Redação, que caminha junto, que trabalha junto, da de Direitos Humanos, o vereador, inclusive, Paulinho Brasília, discutindo comigo agora a questão do COMAD. Então, nós temos que cuidar, principalmente quando presidimos uma comissão. Então, você pode ficar tranquilo, eu acho que o vereador vai poder se justificar e que ele possa envolver a comissão e colocar vocês a par. Que bom que o evento não aconteceu, porque eu acho que há a possibilidade aí de envolver a comissão. E lembrarmos que, mesmo como presidente da Câmara, se eu estiver promovendo um evento pela Câmara, é importante que essa Câmara seja comunicada, que isso seja falado, mesmo na reunião da terça passada, não foi tratado. Obrigada. Vereador, o senhor quer se justificar agora ou vai usar a tribuna? Então, para uso da tribuna, o vereador Edelmino. Logo depois, vereador Paulinho Brasília. Muito obrigado, senhora presidente. Pessoas de quem eu cumprimento, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar os servidores dessa casa, todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. Cumprimentar todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa noite. Bem, eu tenho vários assuntos para tratar. O primeiro, quero realmente aqui parabenizar o vereador Geraldinho da Violeira, pelo esforço de se deslocar até Belo Horizonte, em busca de recursos para o nosso município, uma emenda na casa de R$320 mil
para a Escola Raul de Leone, uma emenda na casa de R$160 mil para a Escola Santa Rita. Então, parabéns ao senhor, vereador. O senhor continue nessa atuação em busca realmente de recursos para que a gente possa finalizar as obras do município. Bem, senhora presidente, em relação ao evento, que, na verdade, é uma construção, né, não é simplesmente o evento em si que vai determinar tudo aquilo que está sendo discutido dentro do planejamento de atenção às pessoas com alguma deficiência nutricional. Realmente, a matéria que saiu no jornal, ela deveria ter saído como presidente da Comissão de Educação da Câmara, né, e não como Comissão de Educação. Inclusive, no próximo momento que a gente for discutir, posso sim, com a maior tranquilidade, incluir, né, todos os membros da Comissão de Educação. Eu acho que, realmente, quanto mais pessoas a gente tiver no sentido de construir algo tão importante quanto a questão da alimentação adequada nas escolas, né, ainda mais sendo aqui a vereadora Maura Fontinelli, né, professora, né, faço também o convite à senhora vereadora, vereador Sávio José, e demais colegas que possam participar desse evento. Eu acho que vai ser muito bem-vindo, né? Na próxima data, eu então aviso aos senhores e coloco os senhores dentro dessa discussão com o maior prazer. Bem, eu ocupo essa tribuna, na verdade, caros colegas, para tratar de um assunto que eu acho que é de fundamental importância. Eu estive no Colégio Viçosa para verificar a situação em que se encontra acondicionado os livros da Biblioteca Municipal e também os materiais didáticos pedagógicos lá da Secretaria Municipal de Educação. Esse assunto, na verdade, é um assunto recorrente. O vereador Marcos Nunes trouxe esse assunto aqui na Câmara e eu fui realmente ver de perto a situação. E aí eu presenciei, o vereador Alexandre Valente, uma situação muito ruim, né, de acondicionamento desse material. Eu gostaria que a assessoria da Câmara colocasse as fotos dessa vistoria que eu fiz. Olha só, o que separa lá a obra do Colégio Viçosa dos mais de 6 mil exemplares da nossa biblioteca municipal é simplesmente essa tábua aí, tá, que facilmente é removida. Lá dentro está o material acondicionado. E ali nós temos o material, ele em caixas semiabertas no chão. Nós temos parte do material ainda em prateleira. Se a gente for avançando aí nas fotos, a gente vai ver vários outros materiais juntos com os livros. Inclusive, nós vamos ver que ali, inclusive, nós temos o material ainda nem embalado, né? Material ali exposto. Vai passando, por favor. Pode ir passando. Nós temos, inclusive, livros dentro do banheiro, né? Umidade. Nós temos aí livros próximos à parede, mofada. Vai passando, por favor. Em caixas semiabertas, conforme eu coloquei há pouco. Vai passando, por favor. Aí dentro do banheiro. Esse material, só para um pouquinho, esse material aí, ele está no 2º andar do Colégio Viçosa, um grande número de livros, inclusive houve chuva lá, vereador Marcos Nunes, lá 2 semanas atrás, esse material ele chegou a molhar. Vai passando, por favor. Mais livros, colocado totalmente exposto, mais livro exposto, vai passando, por favor. Esse é o material didático, que está lá fora, recebeu chuva. Inclusive, nós temos peso lá, segurando aquela lona, que na verdade são materiais didáticos. Molhados, secaram, criou, né, aquela famosa orelha, né, material didático, vereador Geraldinho, quase já inviabilizado, né? Isso é dinheiro público, né, sendo literalmente jogado fora. E aí, nobres colegas, eu quero aqui falar com os senhores o seguinte, e o vereador, só para finalizar, senhora presidente, representante aqui do Executivo nessa casa, que eu estou aqui não buscando culpados para essa questão, não. Eu estou buscando solução. Eu acho que é um material que não pode ficar ali naquela situação, ele tem que ser realmente removido. Então, com essa preocupação, o que eu fiz? Eu enviei uma representação para o Ministério Público, solicitando que o Poder Executivo imediatamente montasse guarda desse material e retirasse esse material dali. Hoje de manhã eu estive lá e o
O Executivo estava recolhendo já esse material, trazendo aqui para a Casa Arthur Bernardes, só que o material didático está totalmente exposto. Pode ir passando, por favor. E aí, rapidamente, só para mostrar a maneira com que esse material, os mais de 6.000 livros, foram retirados, né, de lá do Colégio Viçosa para trazer aqui para a Casa Arthur Bernardes. Vai passando, por favor, como os livros foram transportados. Eles foram transportados dessa maneira, senhora presidente, né? Carregados ali em material, em carreta, que carrega material de construção, transportados em carrinho ainda sujo de massa. Então, realmente, a gente fica preocupado a maneira com que é tratado, né, o nosso bem mais valioso do nosso município, que é a educação. Viçosa é uma cidade educadora. Esse material ele não pode ser tratado assim. Então, peço aqui, né, senhora presidente, estou saindo, que realmente esse material didático ele seja recolhido imediatamente, né, para a gente não ter maiores prejuízos. Muito obrigado, peço minha reinscrição. Como é de praxe nessa casa, eu gostaria de pedir à Comissão de Educação que fizesse esse acompanhamento, né? E, pelo que eu entendi aqui, também não é o Executivo que o vereador precisa fazer o pedido, já que foi feito ao Ministério Público, que o Ministério Público agora resolva com o Executivo, né? Se o senhor tivesse realmente disposto a diálogo, o senhor tinha procurado o Executivo. Como já procurou o Ministério Público, que o Ministério Público resolva agora com o Executivo. Para o uso da tribuna, vereador Paulinho Brasília. Muito bem, boa noite a todos. Vamos direto ao assunto, para não perder tempo. Nós temos vários assuntos para falar aqui. Em relação ao que o professor Edelmino acabou de falar, e aí a gente fica preocupado em saber quando essa biblioteca ela foi transferida, né, para esse local triste, né, que o senhor acaba de mostrar, e a forma como ele foi tratado todo esse tempo, né? Administrações anteriores também não fizeram o dever de casa que agora a prefeitura vai fazer. Tanto vai, professor Edelmino, que na semana passada, eu dou um minuto para o senhor daqui a pouco. Na semana passada, o município fez um edital de chamamento de número 2785/2015, solicitando alguma empresa para alocação do imóvel do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho vai sair dali e a Prefeitura vai trazer de volta a biblioteca, onde ela sempre deveria estar. Isso foi feito na semana passada. Então, antecipando o belo trabalho que o senhor fez aí de lembrança ao município. Em relação à forma de conduzir, e aí, se o Ministério Público solicitou à Prefeitura para tirar, né, então, e se naquele momento tinha apenas, né, aqueles veículos ali, eles estão fazendo. Aí o senhor está falando que está sujo e tal, então, realmente é lamentável. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não se pode tratar o patrimônio público e da educação daquela forma, certo? Como governos anteriores também não fizeram o dever de casa. Bem, em relação à obra lá da Olívia de Castro, a vereadora Maura Fontinelli já deu toque, já falou, e hoje o prefeito Ângelo Scheck deu uma entrevista às emissoras de rádio, falando sobre o assunto, falando sobre a reunião, falando sobre o transtorno que uma obra daquela magnitude traz à sociedade. Então, eu penso o seguinte: está trazendo transtorno nesse momento? Está trazendo transtorno nesse momento, mas vai trazer mais benefícios do que transtorno. Houveram reuniões, os moradores participaram da reunião lá na igreja de Fátima, estão sabendo do cronograma, houve uma interrupção em função da chuva, a parte da prefeitura, né, que é essa primeira parte da prefeitura, já está pronta, e agora a empresa que ganhou a licitação vai tocar o serviço. Os bloquetes que foram tirados serão levados para posses, certo? Porque, a princípio, alguém, enfim, solicitou que se colocasse o asfalto em cima do bloquete. A prefeitura não ia fazer isso, porque daqui a algum tempo esse asfalto estaria, né, jogado no ralo. Então, foi bacana a prefeitura tirar e fazer todo esse trabalho. Está dando transtorno agora? Sim, está dando transtorno. Então, pedimos desculpas aos moradores da Olívia de Castro. Vocês estão reclamando com razão, mas, ao mesmo tempo, é um transtorno passageiro. Rapidamente, isso será solucionado
E lá na frente, depois que o asfalto estiver pronto, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria vai aplaudir. Em relação ao CAGED, a vereadora Marilange explicou muito bem, e eu acho que eu não preciso nem mais comentar sobre este assunto. Me reinscreva, vereadora Marilange, eu não vou nem terminar o meu tempo aqui, que depois eu quero dar uma ênfase melhor, para falarmos sobre a entrega do livro número 3 em relação ao plano de cargos e salários. Muito obrigado. Vereador Marcos Nunes. Boa noite a todos e todas. Obrigado, senhora presidente, pelo uso aqui da palavra. Tenho 3 assuntos para tratar aqui hoje. Por favor, eu peço a reinscrição no final, se não der conta de fazer toda a minha exposição. Quero cumprimentar todos que nos ouvem, que nos assistem, os nobres colegas, também o público aqui presente. Fiquei sabendo no WhatsApp hoje que a Marli, a Miriam e a Paula fazem 5 anos de Câmara, então, em nome dela, eu cumprimento todos os servidores dessa casa. Dani também, né? A Dani também, que estão cortesmente, né, presta serviço a todos nós e a essa população e etc. Eu quero, num primeiro momento, fazer uma fala aqui em relação ao IPREV. Tem sido objeto de muita preocupação da minha parte a situação que o Instituto de Previdência de Viçosa passa. 5 minutos não dá para tratar do assunto, muito menos 4 que eu já tenho para falar lá, mas a gente sabe que até 91 as prefeituras recolhiam, né, a Previdência para o INSS, de 91 até 2002 não havia esse recolhimento, e a prefeitura, portanto, ela bancaria os seus aposentados. A partir de 2002 foi criado o IPREV, e na hora de criar o IPREV foi uma opção criar de 2 maneiras. Vou falar dessa maneira que é mais fácil, criou, então, até a data, aqueles que eram funcionários ficaram se chamando atuais, a partir daquele momento futuro, criou-se 2 fundos, um fundo, portanto, financeiro, que é dos atuais, o Fundo Previdenciário do Futuro, que em 2002 não tinha nenhum dinheiro. Hoje o Fundo Previdenciário tem 23 milhões, que está aplicado. O Fundo Financeiro, que em 2002 não sei quantos milhões ele tinha, hoje ele não tem nada, ele zerou. E nós temos uma situação muito delicada, porque o cálculo atuarial feito pela assessoria que a Caixa Econômica Federal dá ao IPREV mostra que esse ano a Prefeitura precisa repassar recursos da ordem de 1,6 milhões para o IPREV. O ano que vem, um recurso da ordem de aproximadamente 4 milhões. No ano seguinte, recurso da ordem de 9 milhões. Como sou membro da Comissão de Finanças e Orçamento, eu sei que esse município não tem condições, por exemplo, de repassar para o IPREV 9, 10 milhões de reais no ano de 2017. Muito menos, talvez, os 4 milhões. O ano que vem, 4 milhões vai lá, que vai quebrar, que vai dificultar uma série de coisas. 4 milhões e 800, mas no ano seguinte não tem jeito. A Prefeitura vai ter que parar tudo, porque ela vai ter que repassar esse recurso para o IPREV. E aí é o seguinte, né, a ideia, senhora presidente, era fazer uma audiência pública, para a gente conversar sobre isso, para que os funcionários ficassem sabendo dessa situação, e etc, etc. Mas eu estive conversando essa semana com a diretoria do IPREV, fui lá conversar, entender, é um assunto bastante complexo, e fiquei sabendo que o IPREV vai buscar a realização de uma auditoria até do cálculo atuarial, para que, quando ele fornecer os dados do próximo cálculo atuarial, que ele faz isso agora em novembro e dezembro, para a Caixa fazer o cálculo do ano que vem, para ver se a gente tem realidades mais, digamos assim, algo mais real. Não dizendo que o que está aí é irreal, mas saber se tem alguma coisa possível de ser feita. Então, eu estou aqui, na verdade, justificando por que nós não vamos chamar a audiência pública esse ano. A gente acordou que, não, pera lá, se vai fazer auditoria, se vai olhar melhor as contas, se vai verificar melhor a quantidade de pessoas que estão para aposentar, se tem algum detalhe a ser feito, o IPREV, de novo, vai fazer esse dever de casa para que, no ano que vem, então, assim que, talvez, março, abril, chegar o novo cálculo atuarial, aí sim a gente possa tomar uma posição. E aí, senhora presidente, me preocupa N coisas. De novo, o meu tempo não vai dar para falar, mas nós estamos discutindo plano de cargos e salários, né, tanto de educação quanto de servidores, estamos discutindo plano de cargos e salários do SAAI, e eu não sei se essa discussão também ela está envolvendo a questão da aposentadoria dos servidores, a questão do IPREV em si, né. É uma situação que preocupa muito a mim,
né? E aí eu vou só dar um indicativo rápido para vocês terem ideia. Enquanto o governo federal, via INSS, o teto máximo da aposentadoria é na faixa de R$ 4.800, o teto máximo da nossa prefeitura é o salário, o subsídio do prefeito, que hoje está na faixa de R$ 15,6 mil. Então, nós temos uma série de situações que eu acho que são esdrúxulas e que elas precisam ser consertadas. Situações, vereador Idelmino, onde servidores, e aí eu não estou discutindo o mérito deles, aposentaram ganhando salários altos, acima de 15, 17, 16 mil, está voltando para o subsídio do prefeito, e hoje eu me questiono, embora isso seja um direito do servidor, que vou defender de unhas e dentes que nunca ele deve perdê-lo, eu questiono se o nosso município tem saúde financeira para conseguir bancar, vamos chamar assim, aposentadorias desse nível, né, desse nível. Acho que é muito complicado, então, assim, eu estou chamando a atenção. Por favor, nós precisamos discutir a questão do IPREV junto a essa situação dos planos de cargos e salários que estão chegando. Nós não podemos fazer algo que, no futuro, nós vamos comprometer a situação financeira de uma maneira tal que os nossos servidores fiquem sem receber suas aposentadorias e a prefeitura também não tenha condição de pagar. Acho que o meu tempo já foi embora, né? Desculpe, senhor presidente. Depois eu volto a falar desse assunto. Eu tenho mais 2 outros assuntos para tratar. Gostaria, por gentileza, que Vossa Excelência me reinscrevesse. Obrigado, boa noite a todos e todas. Pois não, vereador. Hoje nós estamos com um tempo de 50 minutos para o uso da tribuna pelos vereadores. Então, acho que todos nós hoje vamos poder ser contemplados na nossa fala. Para o uso da tribuna, vereador Edenilson. Logo depois, vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhora presidente, no qual eu cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, servidores dessa casa. Mais uma vez, aí, boa noite. Bom, eu venho aqui passar uma informação que eu acabei de receber do Poder Executivo, através do Luciano Piovesan, que muito nos contempla também, eu tenho certeza, o vereador Geraldinho, né, que a ET, né, já recebeu uma intervenção, né, pelo CODEMA, da área de preservação ambiental, onde foram feitas denúncias aqui, né, mostrando fotos de como estava a situação no tratamento de esgoto, né, lá da Violeira, e receba a notícia de que tudo já está sendo providenciado, a área já está interditada, mas para que o Poder Executivo possa cumprir aí o seu papel, né, de executor e acabar ou estar solucionando o problema lá da Violeira, com aquele mau cheiro, com aquele esgoto ao céu aberto. Então, as providências aí sendo tomadas, isso a gente fica muito feliz em saber disso, Luciano, e agradecer, né, ao SAAI, ao diretor Rodrigo Bicalho, como desejei boa sorte para ele, que muitas dificuldades, né, com certeza, no caminho, aí, muitas coisas acontecendo, e ele aí disponibilizando aí para tomar as providências. Aí a gente vê aquilo ali como uma necessidade ou uma prioridade, né, não só aquilo como uma necessidade do município, mas, pelo menos no meu entendimento, aquilo que eu vi, presenciei lá na Violeira, é uma prioridade, e a gente espera que o mais rápido possível o problema seja solucionado. Queria aqui falar um pouquinho do Novembro Azul, né, uma campanha de conscientização, e uma conscientização necessária, depois do Outubro Rosa, né, e graças a Deus esse ano não tivemos os mesmos incidentes, né, do ano passado, onde muitas pessoas reclamaram do Novembro Rosa, onde que as mulheres estariam procurando consultas, o Outubro Rosa, obrigado, vereadora, por fazer a correção, e muitas pessoas, muitas mulheres reclamaram que chegaram para fazer as consultas e não estavam conseguindo, aí, através da conscientização do câncer de mama. E, graças a Deus, esse ano, parece que foi tudo muito bem, o município de Viçosa, né, aderiu ao Outubro Rosa, e, graças a Deus, foi muito bem aceito, bem feito, bem divulgado, e esperamos também que o Novembro Azul continue assim, no diagnóstico precoce, né, e na prevenção do câncer de próstata. Então, que o Novembro Azul seja de muita consciência, responsabilidade do município, do Estado, do país como um todo. Queria aqui parabenizar, né, o projeto Ajude-nos a Ajudar, no qual a gente faz parte, lá eu e Paulo em Brasília, somos integrantes do grupo, comemoramos 9 anos de trabalho, dedicação, um trabalho não só realizado no município de Viçosa, mas realizado em vários outros municípios, como exemplo, Cajuri,
Coimbra, São Miguel do Anta e outras comunidades, outros municípios vizinhos também que já receberam a nossa equipe para trabalhar, indiferente de onde esteja a pessoa necessitada. Quero parabenizar todos os integrantes, todos os envolvidos nesse projeto do município de Viçosa, que vem atendendo há 9 anos uma demanda grande, fazendo aí uma parte do poder público, né, que não consegue fazer, e nós aí, de braços erguidos e unidos, conseguimos aí tirar muitas pessoas aí da dificuldade na área da saúde. Então, fica o meu abraço aos 130 integrantes do Ajude Nos Ajudar, que nós, em 9 anos, já ajudamos 110 famílias, e o nosso trabalho continuará assim, se Deus quiser. Boa noite, obrigado. Vereador, quero aproveitar, né, que o vereador Edenilson, inclusive, veio de azul hoje, né, para representar aí o Novembro Azul, e queria pedir também que a imprensa colocasse na tela a divulgação da Câmara Municipal, que hoje também lança aqui o Novembro Azul, publica também e cria aí uma campanha, e a imprensa... no trabalho, principalmente da Mônica Bernardi, pensaram muito em que tema trazer, né? E a discussão vem com menos piadas e mais exames. Deixe o preconceito de lado. Até para entender que, muitas vezes, as pessoas, os homens, são portadores da doença, do câncer de próstata, por uma questão até de não querer fazer, não querer se expor, e o câncer de próstata hoje é o 6º câncer, né, com maior proporção, e ele só é diagnosticado quando ele já está numa situação avançada. Por isso, há necessidade de se fazer o exame. Então, é importante deixar claro que os postos, os PSFs de Viçosa, o exame de próstata é oferecido pelos PSFs. Os homens a partir de 40 anos devem fazer anualmente o exame. Caso tenha um histórico de doença na família, é importante se fazer o exame, e aqui os PSFs fazem a marcação antes dos 40 anos. Então, é importante, quem está nos escutando, que saiba que a partir dos 40 anos, a obrigatoriedade de fazer anualmente, e aqueles que já têm casos na família do câncer de próstata, que possa ser feito antes dos 40 anos. Neste sábado, dia 7, todos os postos de saúde estarão à disposição para que o exame seja realizado. Então, a Secretaria de Saúde já está preocupada e já se organizou para fazer na abertura da campanha, já está à disposição todos os PSFs do município de Viçosa a receber os homens para fazer o exame. Então, cuide da saúde, né? Nós sabemos aí o que é enfrentar um câncer na família, como que isso é difícil. Então, que vocês também, como homens, né, e nessa casa onde vocês são, os vereadores são, na maioria, 12, que possam estar se conscientizando disso e estar cuidando da saúde. Então, fica aí o registro dessa casa, com menos piadas e mais exames. Deixe o preconceito de lado. É uma iniciativa aí da Câmara Municipal de Viçosa. Para o uso da tribuna, vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhora presidente, em nome da qual eu cumprimento os demais, da mesa, os demais vereadores, todos que nos ouvem, nos assistem e os que aqui estão. O vereador Helder Evangelista, ele leu na tribuna aqui da Câmara, convidando as pessoas para o projeto Mata Atlântica. E eu quero reforçar a leitura dele, porque o informativo que ele passou, esse projeto está entre os dias 30 de outubro a 8 de novembro,
que Viçosa está recebendo o projeto Fundação SOS Mata Atlântica do Ministério da Cultura. E no dia 4, no caso amanhã, né, nós ainda teremos atividades abertas ao público durante todo o tempo, de 9 da manhã ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde. Haverá amostra de artesanato da Mata Atlântica, solenidade de abertura, contação de histórias, cinema mata, maquete dinâmica, contação de histórias e cinema mata. Essas atividades abertas ao público, as pessoas elas podem se inscrever, as escolas, qualquer pessoa que queira fazer, ir com grupos, pode se inscrever na Secretaria de Educação ou também lá na Secretaria de Turismo, lá com a Brenda Santonioni. E como na semana retrasada, e semana passada, o Paulo Real esteve aqui na Câmara, falando a respeito de cemitérios. Hoje eu recebi várias ligações de pessoas que estiveram no cemitério e disseram que há anos não viam o cemitério tão organizado como foi dessa vez. Então, como já foi falado, eu volto a falar, ele não está fazendo mais que obrigação dele de cuidar dos cemitérios, mas tem feito com zelo e cuidado, coisa que outros não estavam fazendo, né? Novembro Azul também, para que todos os homens, eles vão, procure seu médico, faça seu check-up e faça todos os exames. Às vezes existem preconceitos que eles dizem que é o exame do toque, que não vai fazer porque é toque. Não funciona bem assim. Eu já procurei saber com amigos que são médicos, já disseram que é feito exame, primeiro são feitos exames de sangue, em último caso que vai ser feito o exame de toque. Mas por questão de doença, tem o preconceito, como diz, é menos piada e mais preocupação. No domingo, eu fui convidado pelo Edenilson para ir ao projeto, a festa de 9 anos do projeto Ajude Nos Ajudar. Parabéns, Edenilson, o senhor que sempre esteve à frente do projeto Ajude Nos Ajudar. Conheci seu projeto quando ele trabalhava no departamento de fiscalização. O senhor ia lá pedir para que pudesse fazer os eventos. E, lamentavelmente, temos que ter pessoas que têm que se unirem para que faça projetos como vocês fazem. Porque, infelizmente, a União, o Estado e o município, ele é incompetente e não consegue cuidar dos seus munícipes e de toda a população. Então, precisa de ter pessoas que sejam dadas, porque uma pessoa que faz ação social não tem preço. Ela tem tão somente boa vontade. Parabéns ao senhor, que sempre esteve à frente do projeto, e aos demais que são vinculados, as demais 130 pessoas que são vinculadas. E quando tiver outras festas, eu gostaria muito de ser convidado. É muito boa as festas. Boa noite a todos. Muito obrigado. Para o uso da tribuna, vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhor presidente, em nome da qual cumprimento aqui o meu amigo Sávio José, cumprimentar aqui os meus nobres colegas, ao público presente. Bem, nós a casa recebeu aqui um e-mail reclamando aqui da rua Madre Maria das Neves. Mas já foi dito aqui pelo vereador Paulo Roberto. Então, o cidadão colocou aqui, disse que cerca de 34 dias que iniciou essa obra. Essa obra tem 3 semanas que começou. Diz aqui também o tráfego de automóvel, moto, caminhões, inclusive em alta velocidade. Em alta velocidade, da forma que está, eu acho um pouco difícil, mas se ele disse, tudo bem. Agora, e depois de asfaltado, como que vai ficar o limite de velocidade ali, Solene? Aí é só tirar, como diz o prefeito, acho que é o Raimundo, né? Tira o buraco do chão e coloca para o alto. Pessoas com problema respiratório. Então, ou seja, o que a prefeitura está fazendo é retirando o calçamento e levando para postes Nova Viçosa.
Aquele pessoal lá não tem calçamento de Insolência. Será que eles também não têm problema respiratório? Quantos anos que residem ali não tem problema respiratório? O Marcos da Agricultura, foi bom ver o Marcos aqui. O Marcos me atendeu outro dia, porque não tinha condições de buscar um cidadão em Nova Viçosa que tem AVC. Não teria como, não tinha como, era de carro, não sobe. Então o Marcos teve que ir lá, poder patrolar e cascalhar a rua. Então tem vários. Dentro de Nova Viçosa pode rodar, são várias ruas sem calçamento. Nas Poças só tem uma rua calçada, então tem sim que reaproveitar o material. Vivia se cobrando aqui, gente. O que eu mais ouvia na rua, Edenilson, Clélia Bernardes está uma porcaria. Você passa ali, é só buraco. Gente, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você não tem transtorno, não? E na rua também não vai ter. Fica muito difícil trabalhar. Eu creio em Deus, pai, ser prefeito dessa cidade aqui deve ser osso, amigo. Não tem jeito. Gostaria de pedir para o Executivo que enviasse a cópia da página do CAGEC para as diretoras das escolas, porque elas receberam lá com cadastro irregular. Gostaria que vocês convidassem as diretoras das 3 escolas e colocassem elas a par da situação, do que realmente aconteceu, né? Porque vocês ficaram como ruim na história. E, em parte, a Câmara Municipal. Então, vocês, por favor, chamem as diretoras, tá? Mostre a documentação. A Câmara, se a diretora estiver ouvindo também, que quiser vir na Câmara aqui, para poder pegar a documentação, entendeu? Porque ficou ruim a situação. Bem, eu até peço desculpas aqui ao vereador Edenilson. Edenilson, te peço desculpa, não quero que você se ofenda com o que eu vou falar. Eu te respeito muito, respeito você, respeito sua pessoa, te respeito como vereador. Mas Vossa Excelência, semana passada, usou a tribuna e disse aqui que se sentia representado pelo vereador Edelmino e que todos os 14 vereadores também eram representados por ele. Olha, eu não sei quanto aos demais. Eu aqui eu sou representado por mim, eu represento o povo. Te peço desculpa, não quero que você se ofenda, tá? Mas ninguém nessa casa me representa. Eu represento o povo. É o único que eu represento, tá? Não tem vereador nessa casa que me representa, não. A menos que haja um pedido meu para algum colega poder me representar em algum evento. Caso contrário, ninguém me representa, não. Boa noite. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereadora Heloísa. Boa noite, a presidenta Marilange, aos colegas vereadores, vereadoras, os funcionários da casa, os meios de comunicações, público presente. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Ângelo Scheck, que no domingo, a partir de 7 horas, já estava e o Paulinho Real também, 7h30 da manhã, já encontrei com ele, que já tinha aberto o portão do cemitério para o povo, né, de Viçosa, já fazia a limpeza nos túmulos e já providenciar já os arranjos para os seus entes queridos, para segunda-feira. E parabenizar também a comissão da festa Nossa Senhora do Rosário também, lá que teve, lá em Cachoeira de Santa Cruz, que foi muito boa a festa. Não tive tempo de ir, mas fiquei sabendo que foi muito boa a festa. Estava lá presente o prefeito também, Ângelo Scheck. E parabenizar também a família, os familiares, né, as pessoas que participaram também. Foi um grande número lá no cemitério Colina da Saudade, compareceu um grande número de pessoas. Teve a missa. É um dia triste, mas sendo que a gente era o dia de visitar os entes queridos, fiquei assim, emocionado o tanto de pessoas que compareceram. Que esse é um dia que é a marcação que a gente tem que ter, que um dia também nós vamos passar pelo mesmo caminho. Um dia a gente vai estar lá, vai ter outros visitando nós também. E quero parabenizar também a obra que o prefeito está fazendo, o Ângelo Scheck. Porque, às vezes, a pessoa vem aqui para falar,
mas não vê o que está fazendo. Só vem falar que não está fazendo, mas ele está fazendo e muito. E Viçosa tem clareado, estou sentindo que está clareando bem as coisas em Viçosa. A gente tem que ser real, ver o trabalho da pessoa, não é ficar metendo pau, não tem que ver o que está fazendo. E o prefeito está trabalhando. Não só o prefeito, ele e a comissão dele, o Luciano Polvezan, todos os secretários que trabalham na prefeitura, que é o da comissão do prefeito Ângelo Cheque, todos estão trabalhando e muito bem. Parabéns para todos. Obrigado e boa noite. Para o uso da tribuna, o vereador Sávio José. Muito obrigado, senhor secretário, vereador Helder. Pedir para o Adilson começar o tempo ali de novo, Adilson, por favor. Enquanto isso, eu cumprimento todos os vereadores, as vereadoras, o público aqui presente, a imprensa, os servidores dessa casa. Bem, eu queria tratar de alguns assuntos também. O primeiro deles, fazer aqui uma correção que o pessoal da APAI me pediu. Há 3 semanas atrás, eu anunciei aqui nessa casa que, junto com o deputado estadual Paulo Lamac, nós tínhamos conseguido uma emenda de R$100 mil para a APAI. E aí, na hora que a emenda foi se concretizar, o valor foi de 60 mil. Então, eu recebi a informação errada da assessoria do deputado, mas não tem problema nenhum aqui em corrigir, e que bom que conseguimos esses 60 mil, nós estamos muito satisfeitos, e ano que vem a gente vai lutar para conseguir mais. O segundo ponto que eu queria dizer, e aí não é levantar polêmica não, vereador Lidson, porque eu não sou médico, e aqui entre nós não temos nenhum médico, pelo menos entre os vereadores. Mas eu recebi um material hoje muito interessante, de um amigo médico, inclusive viçosense, mas que trabalha hoje em Vila Velha, de um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um documento oficial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Medicina, dizendo que o Novembro Azul não é o Outubro Rosa. Então está aqui, depois quem quiser a curiosidade de ler, eu disponibilizo, falando que a questão da prevenção do câncer de próstata não é como é colocado no Novembro Azul. Então, como eu queria dizer, não é querendo levantar polêmica, eu não sou médico, mas como foi passado por um amigo médico competente e como é de uma universidade renomada do nosso país, eu acho que vale a pena o debate, porque às vezes a gente é pego pela desinformação. Não sei se é o caso, mas um especialista me passou esse material. Então, fica à disposição de todos e de todas. E, resumindo, é isso mesmo, falando que esses exames de prevenção, para o caso do câncer de mama, em outubro, ele é ótimo, muito bem-vindo, mas para o câncer de próstata, não. É a opinião aqui dada. Bem, eu também recebi elogios sobre os cemitérios da cidade, principalmente sobre o cemitério Dom Viçoso, então queria repassar aqui, pessoas falando da limpeza, da organização, mas também, infelizmente, recebi críticas no sentido de violação de túmulos. 2 pessoas, e registraram isso com fotos, dentro das gavetas dos túmulos dos seus entes queridos, tinha guardado o resto de material de construção. Pá, enxada, balde, pincel. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vai ser rapidinho, colega vereador. Pegando um gancho nisso que você falou, nós tivemos esse problema também lá em São José do Triunfo, onde algumas armações de ferros, alguns vasos de plantas ali, inclusive pessoas que me procuraram, vasos caros, foram todos jogados fora. A limpeza do cemitério foi feita, mas retiraram tudo dos túmulos, e isso causou um constrangimento lá em São José do Triunfo. Só para reforçar o que você falou, que infelizmente, né, isso aconteceu lá, e uma parte da população ficou muito triste, onde tiveram vasos quebrados, jogados fora, e as armações também de coração, de flores também, que foram jogadas fora. Obrigado. Por nada. E o que eu acho que é mais temerário é que a violação do túmulo é abrir um túmulo para guardar esse material. Se você guarda num cantinho, num lugar reservado, tudo bem, mas ninguém pode abrir túmulo de ninguém sem autorização. Repito, ouvi elogios, mas também ouvi essa crítica.
No meu último 1 minuto que falta, eu queria dizer aqui, vereador Edenilson e vereador Helder, que o vereador Edelmino, o vereador Helder, me representa em muito. Então, a minha pessoa, o senhor colocou a opinião do senhor, eu estou colocando aqui a minha. Mas representa de uma forma que eu sinto muito orgulho. E esse orgulho ele se concretiza em todas as ações do vereador em prol da nossa cidade. E hoje, se chega aqui uma lei para criar cargos na nutrição, da educação, 95% do mérito disso é do vereador professor Edelmino. Eu não tenho a menor dúvida, o menor problema de falar isso. As primeiras reuniões que as nutricionistas fizeram aqui, eu participei, o vereador Marcos Nunes participou. Agora, quem deu prosseguimento, quem foi atrás, quem mostrou a importância, quem fez papel de chato aqui, foi o vereador Edelmino. Então, a gente tem que dar os louros a quem é merecido. Eu falei 95%, porque o prefeito tem os 5% dele também, do quê? De ouvir a manifestação do vereador, entendeu como importante, mesmo que tardiamente, e enviou para casa. Então, o prefeito tem também seu mérito, o executivo tem seu mérito. Agora, se não fosse a luta, a cobrança do vereador Edelmino, isso não teria acontecido. Como eu já disse aqui uma vez, não existe conquista sem luta. E essa luta e essa conquista, senhor vereador Edelmino, parabéns, ela é do senhor. Muito obrigado e boa noite. Para o uso da tribuna, a vereadora Marilange. Bom, eu volto à tribuna para tratar de outros assuntos. Mas já que a discussão é essa, vereador Helder, eu quero aqui respaldar a fala do senhor com todo respeito ao vereador Edenilson. Mas concordo plenamente com o senhor. Mesmo como presidente dessa casa, eu represento a casa e não represento nenhum vereador. E realmente não quero me sentir representada por ninguém. Né? Seja quando eu também entender que alguém me representa, seja na área de educação, seja em qualquer área, eu vou me colocar. Mas eu também não me sinto representada pelo vereador Edelmino. Então, fica aqui de forma muito clara, até porque, já que a discussão veio latente, eu também quero colocar o meu posicionamento. Eu acho que eu aqui represento os meus eleitores, represento a Casa Legislativa como presidente em atos, em solenidades e tudo, financeiramente represento. Mas isso é algo que eu também comungo com a palavra do senhor, vereador. Bom, eu voltei aqui para dizer a questão dos cemitérios. Não ia falar também, mas quero dizer a vocês que o meu pai faleceu em 20 de junho de 2000, e no dia 22 de junho de 2000, 2 dias depois, ele foi sepultado no dia 21, no dia 22, ele recebeu 18 coroas de flores. No dia 22 de junho, quando eu cheguei no cemitério, não tinha sequer uma coroa de flores. Só tinha as fitas das coroas. Então, para vocês terem ideia da falta de respeito que nós, que temos os nossos pais sepultados, das pessoas. Naquela época, ficou evidenciado que era uma negociação da própria pessoa que trabalhava no cemitério com as funerárias que forneciam. E ele quis me convencer de que ele só devolveu a rodinha, aquela rodinha lá que faz a coroa, que na verdade ele não tinha usado a coroa inteira, só que eu fui no cemitério um dia depois e não encontrei mais nenhuma coroa. E aí eu quero colocar não só do trabalho da coordenadoria do cemitério. Estava lá a fiscalização da prefeitura, o tempo todo, a fiscalização da prefeitura trabalhou, junto com o pessoal da limpeza, do SAAI, dos coletores, no cemitério Colina da Saudade, por só ter uma torneira lá no final, eles colocaram, inclusive, alguns galões de água para que as pessoas pudessem lavar a mão, pudessem limpar as pedras. Então, até isso, houve até esse cuidado. E houve um credenciamento para que as pessoas pudessem vender flores. Então, eu achei muito interessante o trabalho que foi feito pela fiscalização. Porque não adianta só você credenciar, eu ir lá, pagar uma taxa de uso do solo, você ir, não pagar, e você também utilizar da mesma forma sem fiscalização. Então, fica aqui também o trabalho em parceria feito
pela Secretaria de Fazenda, pela fiscalização e também aí pelo SAAI, pela equipe de obras e limpeza da Prefeitura Municipal. Só dizer que, além de tudo, até o ano passado eu assisti a missa no Colina da Saudade, sentado em vários tocos, né, que existia. Todos os tocos foram retirados e, além disso, passaram uma máquina abrindo o espaço para aterrar e passar uma máquina abrindo espaço para quem ia assistir à missa. Então, houve também esse cuidado com as pessoas que têm por uma questão religiosa, assistir à missa no cemitério. A capela toda pintada. Então, com certeza, eu me senti contemplada quando cidadã, quando lá cheguei pela organização geral do cemitério. Então, acho que é algo que precisa continuar, porque está aí e é importante. Vereador Marcos Nunes, eu só quero dizer para o senhor rapidinho que, inclusive, nós temos uma auditoria preventiva na casa e, em discussão até em BH, também o Tribunal de Contas, ele fará auditoria em alguns institutos de previdência, né? E aí, na Zona da Mata, parece que Viçosa é uma das escolhidas. Então, acho que é importante também o Tribunal de Contas, no sentido de vir fazer também uma discussão, só lembrando que nós somos 853 municípios e só 200 e pouco que tem plano de previdência própria, e nós sabemos o preço que nós estamos pagando por ter um plano de previdência própria. Obrigada e boa noite. Vereador Idelmino, logo depois, vereador Paulinho Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno a essa tribuna para tratar de 3 assuntos. O primeiro, eu quero aqui fazer uma cobrança em relação a uma documentação que eu pedi tempos atrás, em relação ainda, vereador Marcos Nunes, prestação de contas do Carnaval. Eu fiz a indicação número 475 e a indicação número 490 a respeito de cópias de empenho e também notas fiscais, e até hoje eu não fui respondido. Já pedi logo depois, inclusive, também que mandasse para essa casa a documentação de prestação de contas em relação à festa da cidade. Quero saber de onde que veio o recurso, que foi usado, para as festividades. Então, reforço aqui a indicação 490 e a indicação 475. Eu gostaria que fosse enviado para essa casa. Pois não, vereador Sávio José? Só para colaborar, eu pedi também o processo de licitação dos ambulantes da festa da cidade. Também já passaram mais de 15 dias e não mandaram esse processo também. Obrigado. Obrigado pela colaboração, vereador. E eu quero aqui aproveitar o momento para fazer um convite. O Departamento de Economia Doméstica, através da professora Ana Lídia Galvão e parceiros, estão realizando no próximo domingo a 3ª Feira Agroecológica e Cultural da Violeira. Vai acontecer na comunidade presbiteriana, em frente ao posto de saúde da Violeira. Bem, eu não posso aqui, vereador Lidson Lenner, demais colegas, sair do debate. Eu acho que foi colocado algumas coisas aqui nessa tribuna que eu tenho aqui que colocar minha posição a respeito. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao Executivo por ter atendido esse vereador Edenilson, depois de muita luta realmente, por meio de uma representação no Ministério Público, o Executivo ele fez, vai abrir aqui a contratação das nutricionistas. Foi muita luta mesmo, agradeço aqui as palavras do vereador Sávio José, e também parabenizar aqui o Executivo, que até que, enfim, ele conseguiu regularizar o CAGEC. Agora, dizer que o CAGEC não estava irregular, isso não é verdade.
estava no sistema irregular, o Executivo ele correu atrás para poder solucionar o problema, depois que eu trouxe isso aqui em discussão, né? Então, o Executivo tem que reconhecer, né, que eu coloquei 2 discussões aqui em pauta e que realmente elas faziam sentido. Tanto é que o Executivo ele se prontificou, buscou para resolver o problema e até que, enfim, o problema ele está sendo resolvido. É sinal, então, vereador Geraldinho, que vale a pena a gente ocupar essa tribuna e falar aquilo que realmente a gente tem que falar, porque é assim que faz a roda girar. É assim que faz realmente o Executivo se mover. E aí, nos 1 minuto e meio que me resta aqui, eu quero colocar, né, para todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, que não é à toa, vereador Marcos Nunes, que existem 3 poderes, né, o poder executivo, legislativo e judiciário. Exatamente para haver uma balança administrativa, política, que faça realmente a administração pública funcionar. E aí o que a gente está assistindo aqui nessa casa é que, na verdade, ela está sendo a continuidade do executivo. Essa casa aqui ela não está sendo casa legislativa, não, ela está sendo casa executiva, porque toda vez que eu trago aqui alguma discussão, coloco algum ponto com coerência, fazendo aquilo que um vereador tem que fazer, eu sou automaticamente aqui atacado, principalmente pela mesa executiva, não mesa legislativa, pela mesa executiva. Então eu gostaria que os colegas tivessem um pouco mais de respeito com esse vereador, porque esse vereador aqui, ele está trabalhando em nome do povo. E realmente eu não represento alguns colegas que aqui colocaram não, porque a minha linha de política é muito diferente da linha da política que os nobres colegas praticam. Eu estou aqui exatamente fazendo aquilo que o vereador tem que fazer. E eu sei, meus colegas que estão me vendo e ouvindo em casa, que eu vou sofrer ataque e mais ataque, mas não tem problema, eu estou aqui exatamente para isso. E eu acredito que aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Toda vez que eu ocupo essa tribuna aqui, faço alguma colocação em relação ao chefe do executivo, em relação à atual administração, eu sou automaticamente atacado. Então, os colegas que deveriam fiscalizar estão em parceria com o Executivo. Não tem problema nenhum defender o Executivo. O vereador Paulinho Brasília faz isso muito bem enquanto representante do Executivo dessa casa. Agora, o que não pode acontecer é ficar atacando o vereador que está aqui fazendo o papel dele. Agradeço a atenção de todos, peço a minha reiscrição. Para o uso da tribuna, vereador Paulinho Brasília. Vereador professor Idelmino, eu gostaria que o senhor recorresse à secretaria dessa casa, porque a Jaqueline está dizendo que ela entregou a documentação para o senhor. Então, que o senhor recorra à secretaria dessa casa. Era isso que eu ia falar agora. Os documentos que o professor Idelmino havia reclamado que não tinha recebido, já está aí na casa há um bom tempo. Eu acho que ele poderia ter olhado com mais calma, certo? Amanhã, o tal material, né, o material lá da biblioteca, ele será acondicionado provisoriamente lá no museu, como o professor falou, né, no Museu Arthur Bernardes, e na sequência será transferido para a estação Hervé Cordovil. Tá certo? Bem, vamos lá, o que nós vamos falar aqui? Em relação ao que foi dito aqui pelo vereador Helder Cheirinho. Veja bem, gente, nós não estamos aqui, a gente respeita a forma como qualquer vereador aqui trabalha, qualquer vereador se manifesta. Respeito a forma que Marcos Nunes trabalha, respeito a forma que Sávio trabalha, respeito a forma que Geraldinho trabalha, respeito a forma que Edenilson, que todos os colegas trabalham, respeito a forma que Lidson trabalha, que Xandinho, as colegas aqui trabalham, Mariana, todo mundo, a gente tem que respeitar. Cada um tem um jeito de trabalhar. O fato da gente, no meu caso especificamente, eu sou o boi de piranha. Eu sou aquele que vai receber pancada o tempo todo aqui, porque eu sou líder do governo. Eu tenho que trazer o contraponto daquilo que está se falando. O professor Idelmino tem razão. O professor Idelmino tem razão. Quando ele vem aqui, ele vem para defender o povo, ele vem para defender aquilo que ele acredita. E nós respeitamos isso. Nós respeitamos isso. O que Helder falou, e eu concordo com Helder, talvez, Helder,
o que o vereador Edenilson falou foi uma outra coisa. Vossa Excelência interpretou de um outro jeito, eu tenho certeza que daqui a pouco o Edenilson vai explicar, mas eu quero pegar o gancho, porque eu acho o seguinte, cada um tem o seu papel aqui, cada um tem o seu número de votos, né, que está representando o eleitor que o colocou aqui. Então, eu posso discordar do que o professor Idelmino falou, mas eu tenho que respeitar. Nós não estamos aqui, professor Idelmino, para atacar o senhor. Jamais. Nós não estamos aqui para ser, como é que eu vou falar? Eu vou usar um termo aqui que eu não gostaria de usar, para ser capacho do prefeito. Ninguém aqui é capacho do prefeito, ninguém está aqui para estar puxando o saco do prefeito, para estar baixando a cabeça para o que o prefeito vai fazer ou não. No primeiro momento de nossos mandatos, nós trabalhamos juntos, e eu sei do seu caráter, eu sei da sua lealdade e da sua honestidade. Trabalhamos juntos. Por que hoje nós estamos em lados opostos? Porque eu acredito no trabalho do Ângelo. Eu acredito no trabalho do Ângelo. Se o trabalho do Ângelo estivesse igual ao que estava antes, estávamos do mesmo lado, com certeza, e defendendo as mesmas coisas. Por favor. Até porque aquela hora eu esqueci de dar e eu peço desculpas. Vereador Paulinho, na verdade, o que está aqui em xeque, em discussão, não é o fato do vereador acreditar ou não na atual administração. Sim. O que está aqui em xeque é exatamente o fato de que toda demanda que é trazida para essa casa, para poder ser discutida, e eu sempre faço isso com lealdade política. Perfeito. Eu sempre trago para a tribuna. Perfeito. Eu não faço isso aí em guetos, né, em canto de rua, não faço isso, a discussão é aqui, é dentro da Casa Legislativa. Então, só para o senhor poder entender que aqui não é nada contra o senhor prefeito. Eu estou simplesmente exercendo o meu papel enquanto vereador, e aí eu estou recebendo aqui o enfrentamento dos colegas com aquela ideia, poxa, ele está atacando o nosso prefeito. Não é isso. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que o vereador seu papel tem que fazer. Que nós parabenizamos e concordamos, porque num passado recente, muitos de nós fizemos o mesmo papel que Vossa Excelência fez, e Vossa Excelência sabe disso. Eu penso o seguinte, nós estamos aqui representando o povo, temos que continuar representando o povo, e o papel que Vossa Excelência faz é importante. Isso dá uma credibilidade à casa. Aí falam aí, eu não posso estar dando esse voto, porque estamos aqui agora, que comentam que essa é a melhor Câmara Municipal. Quero aqui até pedir desculpas ao nobre vereador que está ali, um vereador antigo nosso do passado, por favor, querido, não desmerecendo a época que Vossa Excelência foi vereador aqui, mas o pessoal fala que essa Câmara hoje é uma Câmara mais aguerrida, e isso é verdade. A gente que está aqui, a gente sabe. Então, nós passamos aqui momentos juntos, tensos, momentos em que tínhamos que tomar decisões em que há muito tempo essa Câmara não tomava e não tomou. Até pensar em impeachment nós pensamos. Então, quer dizer, cada um de nós tem uma responsabilidade, peço um minuto, senhora presidente, cada um de nós tem a responsabilidade com o seu eleitorado, com a cidade. Nós estamos aqui para fazer um papel, o senhor faz um papel muito bem, respeito Vossa Excelência, respeito qualquer um dos nossos colegas. Vossa Excelência representa aquilo que o senhor pensa, eu represento aquilo que eu penso, Mas isso não significa que eu vou concordar com tudo que o senhor fala. Quando o senhor fala aqui dos problemas da cidade, isso é bom. A prefeitura correu atrás da solução do CAGEC, porque Vossa Excelência trouxe, mas é um problema que Vossa Excelência, talvez foi na última reunião, aí Vossa Excelência trouxe, que não era o problema dessa administração, era um problema do passado, mas, no primeiro momento, o senhor falou, está gravado, se o senhor quiser eu trago na próxima reunião. Não era o problema dessa administração, o problema do CAGEC, e sim um problema que vinha do passado e que essa administração resolveu encarar e resolver. Vossa Excelência disse isso. Vossa Excelência disse isso. O meu cunho profissional me obriga, quando eu falo alguma coisa, eu tenho que provar. Se Vossa Excelência quiser que eu prove, eu trago na próxima reunião a fala de Vossa Excelência ali. Mas foi uma fala bacana, que Vossa Excelência reconheceu, vereador, que o prefeito... conclui. Já estou encerrando. Que o prefeito reconheceu e fez o que Vossa Excelência questionou. Muito obrigado, talvez me reinscreva. Sim, senhor. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria, nesse momento, estava conversando hoje com uma pessoa e essa pessoa me relatou 2 casos. E aí nós vamos votar daqui a pouco, inclusive, uma lei que tem a ver com isso, mas pedir a sensibilidade das autoridades competentes. Uma situação é de uma família, de uma mãe com 4 crianças. Essa mãe está desempregada e ela tem uma dificuldade de pagar o aluguel, está em propensão de ser despejada. O Conselho Tutelar sabe disso. E aí há uma dificuldade de se obter, junto ao Executivo Municipal ou à Secretaria de Assistência Social, um aluguel social até essa mãe conseguir resolver esse problema. Aí a pessoa pode virar e dizer assim, Marcos, mas então nós vamos resolver o problema de todo mundo que tiver com a questão de emprego? Não, cada caso é um caso. Por isso lá tem assistente social, tem que ter uma busca ativa, tem que... Também. Acontece, o Paulinho está me perguntando se o aluguel social é só por uma questão de tragédias, tem questão de saúde e outras. Mas o que eu ia dizer, né, que Vossa Excelência já adiantou, é que a gente precisa cuidar da criança. Não é uma questão, né? Tudo bem, nós não temos que preocupar com o trabalho dos outros, mas o pano de fundo dessa situação são as crianças. As crianças não podem ficar na rua com a mãe. Então, assim, é uma situação que, obviamente, tem que ser avaliada. Eu estou aqui pedindo uma sensibilidade para essa situação, porque, realmente, o nosso mundo, e é um mundo capitalista, não vou tecer detalhes sobre isso, embora ele produza coisas maravilhosas, ele produz também uma vulnerabilidade muito grande, joga um monte de gente na sarjeta, e a gente fica aí nessa situação. O outro comentário que me disseram é a dificuldade, né, que uma pessoa, uma mulher que tem problemas com dependência química, né, e a dificuldade que a prefeitura tem tido de poder ajudar. Nós sabemos, isso sobra para o poder público. É uma dificuldade, mas é o poder público que tem que, digamos assim, correr atrás de tentar resolver isso. E aqui fica o meu apelo, né, um apelo aqui tranquilo, de que haja uma sensibilidade. A gente corre o risco de achar que as coisas são assim mesmo e as coisas irem ficando. Aliás, vereador Edelmino, eu digo de muita coisa nessa casa, na minha pessoa, já acostumou. A gente batalha, vai, não acontece. A gente acaba, digamos assim, esfriando. É por isso que precisa renovar e a coisa precisa acontecer, né? Sempre trabalhei nesse município com a questão de segurança alimentar, com os pequenos agricultores. Grande parte disso hoje o Lidson faz, né? Lá no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, PNAE, PAA. Sempre tive à frente disso, mas, né, outros colegas. Aí a gente vai pegando outras coisas e prévio, estudando não sei o quê, aí vem outros, né, caminhando. Também recebi reclamações como disse aqui, lá da biblioteca, né, mas não tive a oportunidade de ir lá, Vossa Excelência teve, né, parabéns, foi e fez aqui, né. E aí, né, eu acho, assim, desculpa usar essa expressão, mas eu acho que me enoja muitas realidades da política que nós fazemos. Acho que esse é o grande problema nosso. Eu acho que esse é o grande problema que a sociedade vê na gente. Veja bem, o tempo inteiro eu falo com a sociedade, que eu debato com ela qualquer assunto, de subsídio de vereador, se o prefeito está trabalhando ou não. Quando é preciso defender, a gente defende, quando é preciso atacar, a gente ataca. Mas olha só, a gente vive uma situação muito difícil, as pessoas estão lá fora querendo a resolução dos seus problemas. E nós estamos aqui, parece, como vivendo vida de príncipes, né, que essa é a ideia que se passa. E o prefeito lá também, parece que com a vida de príncipe a coisa, né, o prefeito com aquele discurso sempre aqui, que ele só tem R$1 para gastar dos 10 que se arrecada, né, uma verdade, entre aspas, que ele sempre faz, né, eles querem dizer que desses R$10, né, 33 ou 3,30 vem do governo federal e coisas do tipo. Que é preciso fazer o debate para a gente poder chegar lá. E aí o seguinte, eu já disse aqui diversas vezes nessa casa, eu acho que a nossa casa é fraca. A gente confunde as coisas, não é só o Legislativo de Viçosa, não, isso é geral. E aí, Edelmino, Vossa Excelência me representa também numa série de coisas. Desculpe de novo trazer essa situação aqui. Acho que o Paulinho Brasília foi muito feliz, ele é o líder do prefeito, é ele que tem que fazer o diálogo entre nós e a casa. Tem hora que eu acho que essa casa é executiva também, viu, vereador Edelmino? Tem hora que eu acho que a gente confunde. Não sei se é porque a Marilante está nesse papel de vice-prefeita mesmo, caso antes se ausente, foi prefeita enquanto estava lá. Parece que, de certa maneira, há uma certa confusão aqui, né? E aí, fica difícil, às vezes, a gente conversar, né? O Executivo Municipal, ele usa da estratégia de que tudo que a gente fala contra ele, ele rebate. Eu já fui vítima disso aqui.
O Ângelo disse aqui nessa mesa, sentado aqui, que eu gastei R$7.000 para ir na Argentina, fazer uma viagem para resolver coisas que aqui no Brasil eu resolvia. Em verdade, mostrei para ele depois. R$7.000 foi o que eu gastei no ano inteiro, não foi só para ir na Argentina, mas é uma estratégia. Falou, ficou isso, as pessoas já me questionaram, e eu não tive como responder, ficou por isso mesmo. Então, eu acho que o executivo ele tem que mudar de estratégia. Já, sabe, outro dia o Ângelo falou, ô Marcos, você sabe que eu estou acertando muito, eu sei, prefeito, que você está acertando muito. Nós não estamos torcendo para o pior para Viçosa. Desculpe, senhor presidente, eu vou encerrar. Nós não estamos torcendo para o pior para Viçosa, mas cada um de nós aqui tem um estilo de ser e um tipo de cobrança a fazer. Tem coisas que o Ângelo fala que eu não concordo. Para mim, a festa foi populista da cidade. Se eu fosse prefeito, eu não faria. Bom, eu não sou prefeito, o prefeito é ele. Ele foi lá e fez a festa. Ué, problema. Se eu vou ter crítica, eu vou ter crítica, mas aí tem colega que não tem crítica. Agora, é assim que nós vamos caminhando. Ô, gente, sinceramente, nós precisamos vencer certas picuinhas que nós temos, porque senão a nossa cidade não avança. Não avança. Se nós não fizermos uma parceria e chamar todo mundo para ajudar, a coisa não vai caminhar, inclusive fora do âmbito da política. Eu acho que a gente precisa fazer a reflexão. Olha, eu estou desanimado, tem coisas que me desanimam, entendeu? Tem coisas que me desanimam, né? E para ir embora, eu vou só fazer uma cobrança, senhora, presidente, porque eu fiz essa cobrança quando não era Vossa Excelência que estava nessa casa. Diferente do vereador Edelmiro, que tem outro estilo de trabalhar, por exemplo, eu não fui no Ministério Público porque o senhor prefeito asfaltou a rua lá em Viçosa sem fazer o que a lei determina. A lei está aí. Eu não fui, esperando. Aí ele fez na Avenida Brasil a mesma coisa. Então, eu peço providência dessa casa, não é minha, não. Eu que tenho que fazer o documento lá, eu quero que a assessoria jurídica dessa casa faça isso. Se ele descumpriu a lei que nós votamos. Não fui eu que votei a lei, não. Sou autor, junto com outro colega, mas não fui eu. Então, acho que a casa tem que entrar. Cobrei isso mais de um mês, nada foi feito. A casa não fez. Por que não fez? Eu não estou jogando culpa em ninguém, mas às vezes é porque eu cobrei só aqui na tribuna, não fiz formalmente, mas a gente precisa fazer essas coisas. É para ajudar, é para cooperar para a coisa. Uma desculpa, eu precisava falar mais, o tempo acabou, não quero consumir o tempo de outra pessoa. Me reinscreva novamente, que eu volto novamente com esse debate, porque eu acho que a gente tem que acabar com as nossas picuinhas e seguir. A picuinha está aí, nós não temos água, a picuinha está aí, a criança está abandonada, a picuinha está aí, a nossa cidade está jogada para o lixo, a picuinha está aí, o lixo está para todo lado, e etc, etc, etc. Obrigado, boa noite, desculpa. Vou te pedir que você faça um documento, fazendo o requerimento do vereador, encaminhando direto para a assessoria jurídica dessa casa, tá certo? E ele assina. Para o uso da tribuna, vereador Edenilson. Boa noite novamente a todos. Bom, eu fui citado várias vezes, né, e coloco aqui, Helder, o meu total agradecimento quando você diz que respeita a minha pessoa, né, isso que eu acho que é de fundamental importância. Retribuo com as mesmas palavras que eu também o respeito o senhor enquanto pessoa, enquanto vereador, assim como os outros colegas usaram a tribuna. E o Paulinho, né, na verdade, ele cita meu nome com desrespeito ao Edenilson, vai responder. Nada com desrespeito a respostas, né, agressivas, que muitas vezes as pessoas esperam isso, né, mas não é nada disso. É só para mostrar, né, e falar o que realmente eu falei. Fui lá em cima agora, vi, né, a assessoria, a imprensa da casa, a assessoria de imprensa me mostrou, eu fiz o pedido, e eu falo sim que o vereador Edelmínio muito nos representa, e o vereador tem contemplado a todos os 14 com o seu trabalho. Bom, eu falei isso e repito, ele me representa sim, sou muito contemplado. Se alguns colegas vereadores, né, entenderam na minha fala que eu falo que os represento e vêm aqui de maneira pública dizer que não representa, eu sinto muito em informar que eu fico triste com essa notícia de alguns vereadores dizer que um vereador que cumpre com o seu papel, que faz as cobranças, que faz as denúncias cabíveis, com embasamento teórico, que não é convincente pelo fato dele defender uma bandeira política, ele é convincente pela como são colocadas as coisas. Questão dos nutricionistas, está aí hoje debatendo na casa, que parabeniza o vereador, como o Sávio colocou muito bem, 95% vindo desse vereador, professor Edelmínio. Questão do concurso de educação, muitas denúncias, debruçou por cima, isso eu estou citando algumas coisas, se eu for citar tudo, nem em 10 reuniões eu conseguiria falar disso que o vereador vem colocando aqui de forma incisiva na Câmara Municipal, colocando um trabalho que todos nós 15, ou todos nós 14, deveríamos de seguir. A questão da CPI da rodoviária,
uma condução de uma CPI, no momento que fragilizado que nós vivíamos, a condução, o relatório final da CPI da rodoviária colocou às claras para que veio o professor Idelmínio na vereança de Viçosa. Então, professor Idelmínio, agora eu vou dedicar a minha fala, nesse tempo que me resta, a você. Você me representa, você representa também os meus eleitores, você representa a cidade de Viçosa, porque você, como todos nós aqui, cumprimos com o nosso papel. Mas eu tenho muito que aprender com o senhor, porque no trabalho de fiscalizador, que é o nosso papel, eu acho que eu não consigo fazer como o senhor. Então, eu tenho que admitir que eu sou um vereador, assim como nós 15 somos vereadores, mas que tem vereadores que nós devemos seguir exemplo, e você, nós devemos seguir o seu exemplo, que você faz com muita competência, caráter e honestidade. A mim, você representa, sou muito feliz por essa representatividade, e repito, falei sim, que muito o professor Idelmínio nos representa, e nós temos que seguir o exemplo de pessoa e de vereador que ele é, se quisermos, em 2016, que continuar com uma Câmara realmente atuante como essa. Boa noite. Cumprindo o tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente, retornamos em 20 minutos.